né? Ele é androcêntrico. Mas aqui na Bahia, alguma novidade ocorreu. As mulheres começaram a se inserir nesse espaço, fundamentalmente predominando. Então vejam que de 1945, quando formou a primeira turma, na primeira turma foram 3 mulheres e apenas um homem, que foi o professor Ramakrishna. É assim que, né, que a gente chama de Rama. E de 45 a 68 foram 84 mulheres e 34 homens. De 69 a 80, 121 mulheres e 67 homens. Então, a predominância, assim, marcante. E essas mulheres também, elas contrariavam, né, o que a representação social teima em continuar dizendo, que as mulheres não estão aptas para a matemática, porque são muito sentimentais. Elas mostravam exatamente o contrário. Eram mulheres de fibra, mulheres que adoravam o tempo inteiro estudar matemática. Elas vibravam. Isso era o ideal para elas. Tá? Tem uma professora mesmo que me disse que ela não queria fazer engenharia, ela não queria subir escada, subir em andaimes, ela queria era estudar matemática. Isso para ela era fundamental. Tá? Eu queria fazer um parêntese aqui. Pode passar. Uma coisa que eu observei quando eu fui estudando, né, essa história, é que de 45 a 68, 110 estudantes, dos 110 estudantes, 74% eram brancos. Né? Não me espanta, e eu acho que não espanta ninguém, isso de serem brancos. Mas onde estavam a população não branca? Eu estou botando a palavra não branca para não trabalhar nem com negros nem com pretos, porque ainda existe uma polêmica sobre esses termos. Só chamando a atenção que isso não representava a nossa sociedade baiana. Porque nós estamos em Salvador, onde a população de não brancos é forte. E onde estavam essa população que não se inseriram aí? Tá? Então, só para chamar a atenção também, que a banca, que a mesa vai ser composta de aparentemente brancos, porque na verdade eu acho que ninguém aqui é totalmente branco, eu mesmo sou neta de afro, tá? Então só para chamar a atenção, porque eu já fui arguída algumas vezes sobre isso, de estar falando e não fazer esse recorte, eu sempre faço esse recorte, então nós não vamos ter aqui, porque infelizmente eu não consegui contactar com a professora, preta, negra ou não branca, que eu gostaria que estivesse aqui, mas não consegui contactá-la, né? Professora Eunice Badu, né? Eu gostaria muito que ela estivesse aqui, mas não consegui falar, né? Nós estamos até preocupados com esse afastamento dela, porque ela não tem comparecido ao nosso almoço, estava viajando e eu não consegui falar, né? Mas nós vamos, no final da fala, passar um vídeo que vai exatamente representar esse recorte, né? Que é a luta que nós estamos tendo sempre para que haja uma equidade em todas as pessoas. Somos pessoas, e é isso que a gente tem que trabalhar. Então, no final, a gente vai passar esse vídeo. Então, queria chamar a atenção que a professora Luzinete Minella, ela fala muito disso, da baixa presença das mulheres não brancas no contexto contemporâneo. Ela evidencia claramente que o acesso às carreiras científicas tem sido muito mais difícil, principalmente em algumas áreas de maior prestígio, requerendo, por isso mesmo, em tempos atuais, a implementação de políticas de ação afirmativa, que é nosso objetivo, né? Transformar o nosso meio para que todas as pessoas tenham acesso a ele. Tem está aparecendo umas... Não, antes. Isso. Então, para contar essa história, né, da fundação do Instituto, inicialmente Instituto de Matemática e Física, eu gostaria de perguntar a vocês se vocês conhecem essas duas jovens mulheres. Porque, como eu falei, a predominância foram de mulheres no curso de matemática. Duas delas chamou atenção. Por quê? Porque elas lutaram por um ideal. Que ideal? Elas queriam modificar as estruturas planificadas que existiam na matemática, sendo dadas só pelos engenheiros. E elas observaram isso e vieram lutar por um ideal de transformar a matemática feita na Bahia por uma matemática moderna, né? Então, essas duas jovens mulheres são responsáveis por isso que nós temos hoje.
esse instituto lindo e maravilhoso. Quando elas entram aqui, elas ficam radiantes da transformação. Então, se nós estamos aqui, estamos hoje com o Instituto de Matemática e Estatística, nós devemos a essas duas mulheres que lutaram por esse ideal. Então, para ficar um pouquinho mais claro, para que vocês possam ver quem são essas mulheres, vamos ver um pouquinho mais atual a foto. De novo está aparecendo essas... Então, essas duas mulheres, pode clicar. Uma vez. Então, a nossa Arlete Cerqueira Lima e a professora Marta Maria de Souza Dantas, que foram as responsáveis realmente pela articulação e pelo processo de fundação. Muito elas lutaram para que nós tivéssemos esse instituto hoje em dia. Então, é muito melhor eu chamar quem fez a história do que eu contar a história. Então, eu gostaria de chamar para compor a mesa e me ajudar nesse processo a professora Arlete Cerqueira Lima. É claro que nada se faz sozinho, né? Nós não fazemos nada só. E essas professoras se reuniram com outras mulheres que também estavam nesse processo de idealização, de mudar a matemática, os rumos da matemática na Bahia. Né? Então, outras mulheres se reuniram a elas. Então, eu convido a professora Violeta para que venha me ajudar também a contar um pouco dessa história. Na parte administrativa, burocrática e cuidando, né, de todos os professores, de todos os discentes, nós tivemos o tempo inteiro a participação com a dedicação, com o amor e com o carinho que todo mundo conhece, da nossa amiga Maria José Zezé de Oliveira, que eu gostaria de que viesse também me ajudar a fazer parte de contar essa história. Bom, como nós temos aqui a presença de uma outra mulher que também fez parte, né? Não combinei nada com ela, mas eu gostaria que ela também estivesse aqui para me ajudar a contar essa história. Eu gostaria de chamar a professora Verinha para ficar aqui também ao nosso lado, porque ela também faz parte disso tudo. Eu vou passar para lá. Então, eu vou passar a palavra agora para a professora Arlete contar esse início, né? Como foi essa luta para que o Instituto de Matemática, na época, Instituto de Matemática e Física, tenha sido fundado e hoje nós podemos estar aqui. Bom dia a todos. É um prazer tão grande estar aqui. Estou bem emocionada. Porque foi uma luta tão bem curtida, tão feliz, que realmente foi bom ter vivido tanto para presenciar. Eu hoje estou já com 86 anos. E eu comecei isso logo, recém-formada, 18, 4, 22 anos. Então, foi realmente algo maravilhoso na minha vida. Então, eu fiz algo escrito porque se eu fosse falar livremente, eu ia terminar meio-dia. Ou mais. Então, aí eu coloquei um fator limitante, porque ao contrário do que Márcia disse, eu sou sentimental. Então eu me estendo, né? Nos meus elogios, nas minhas emoções. Então,
história, né, que já muitos conhecida, mas tem que ser repetida porque tem alguém mais jovem aqui. A origem do IMF, é uma sigla só, Instituto de Matemática e Física. Né? E eu tenho apenas 15 minutos, me foram consentidos, 15 minutos para essa história. Por isso, eu usarei lampejos da minha memória e os principais movimentos dessa origem. Antes, porém, quero parabenizar esse grupo de professores que, com muita dedicação, está fazendo este movimento agora. A história de uma instituição implica a busca do seu passado. E aí eu cito Agostinho de Hipona, o nosso conhecido Santo Agostinho, do século V depois de Cristo. Ele diz o seguinte, que o passado é a memória, o futuro é a expectativa. Tanto a memória quanto a expectativa são realidades do agora. Então, esse passado que eu vou trazer para vocês estará inserido necessariamente neste presente, no aqui e agora. E essa memória da qual participei ativamente são segmentos do meu arquivo, que ora surgem como lampejos e magicamente desaparecem. É bom dizer que esse arquivo tem a minha interpretação pessoal, o meu modo de ver o mundo de acordo com as minhas raízes. A origem de qualquer instituição é pleno de movimentos que incluem espaço, tempo, atores, insatisfações, desejo de mudança e vontade. Os primeiros lampejos da minha memória me remetem ao primeiro congresso do ensino da matemática em 1955, no Retiro de São Francisco, Salvador. São passados, pois, 63 anos. A ele compareceram entusiasmados professores de quase todo o Brasil. Mas essa história nos faz acenar para 4 dos seus atores. Professora Marta Maria de Souza Dantas, a idealizadora. O reitor, professor Edgar Santos, o patrocinador. O professor Omar Catunda, um professor universitário que se dispôs a vir a Salvador, movido por esse interesse por uma reforma no ensino da matemática. E eu, recém-licenciada pelo Departamento de Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Bahia. Tema do concurso: a insatisfação com o ensino da matemática e desejo de mudança. Agora é a hora e a vez de falar-lhes sobre os principais movimentos de 2 desses atores que deram origem ao Instituto de Matemática e Física, o IMF, e posteriormente ao Instituto de Matemática e Estatística. Catunda visita o Departamento de Matemática da Faculdade de Filosofia neste congresso e vai ver como é que está aquele departamento onde se lecionava matemática na antiga Faculdade de Filosofia da Avenida Joana Angélica. E fica impressionado com o nível do curso. Eu faço um parêntese aqui para dizer que era realmente um curso melancólico, mas a gente não sabia que era melancólico. A matemática superior é dada a uma variável. Nunca vi na vida integral dupla, integral teorema de Gauss, jamais. Né? Não havia bibliografia, as aulas eram, a gente tomava apontamento, mas eram aulas de exercício, de enunciados e exercícios. O curso de funções analíticas
Era só as operações com números complexos. Eu nunca tinha visto a definição de uma função analítica. Né? A história da matemática era um mero elenco de fatos, enfim, não era uma história crítica, nem interessante, não atraía. E assim por diante, tenho que fazer justiça e destacar o professor Aristides da Silva Gomes, que era realmente um espetáculo de professor. Né? E então, eu me lembro bem de um fato que virou piada. Isso aconteceu na minha turma. O professor de física foi substituído por um estudante de engenharia, por algum motivo. E numa determinada equação lá, ele se deparou com seno de alfa sobre alfa. Aí cancelou o alfa do numerador com o alfa do denominador e o seno ficou pendurado no ar. É verdade. Mas virou piada depois, mas aconteceu na minha sala. Né? E assim por diante. Né? Então, Catunda verifica o nível do curso em conversa com os professores e também com aqueles alunos que ele encontrava pelos corredores lá de matemática. Esse foi um impacto para Catunda. Também a ausência de professores entre o encanecido corpo docente, todos catedráticos, e o alunado. Foram professores para criar a Faculdade de Filosofia. Isaías Alves, né, convidou os melhores professores de matemática, de física, de química, de biologia, que ensinavam no Central ou na Escola Politécnica. Quem ensinava letras, os cursos de letras eram advogados, línguas, e assim por diante. Então, diferentemente da fundação da Universidade de São Paulo, que então o governador mandou buscar professores doutores da Itália, da Europa de um modo geral. Então, o lastro da Faculdade de São Paulo começou que já professores e doutores, como Catunda, saiu da engenharia, porque ele não tinha vocação para engenharia, eles formam engenheiro, mas sabendo dessa leva que chegava, foi para a Faculdade de Filosofia e foi aluno de Fantapier, né? Tomava nota das aulas de Fantapier, mas eram já um nível muito alto essas notas. Então, uma diferença de nascimento, né? Vamos dizer, de classe social, em termos de instituição. Nas sessões do Congresso, Catunda se movimenta em busca de um recém-formado para uma bolsa de estudos no Departamento de Matemática da USP, tendo visto essa situação toda na Faculdade de Filosofia. E se dirige ao professor Ramakrishna, que foi o primeiro aluno de matemática, aluno, e pergunta quem dentre esses recém-formados poderá ter uma bolsa na USP. Aí Rama aponta para mim e diz aquela menina de saia estampada, que foi aquela primeira fotografia que vocês viram, junto com Marta Dantas, ambas jovens, né? E então Catunda me aborda, eu resisto. Eu tinha acabado de fazer concurso para o Central, eu me formei em 54, em dezembro de 54, em janeiro de 55 eu já tinha enfrentado um concurso para o Central, tinha passado em primeiro lugar, estava fazendo um sucesso enorme lá no Central, muito idealismo pela matemática, mas sentindo uma falta de base, um vazio muito grande. Agora, a USP é um novo espaço dessa história. E o tempo é o ano de 1957. Eu levei 2 anos, portanto, 55 a 57, para me decidir. Né? Aí para a USP. Meus movimentos na USP. Assisto o curso de análise matemática ministrado por Catunda.
e fico revoltada. Todo o conteúdo dessa disciplina, visto por mim em 4 anos em Salvador, composto apenas de enunciados e exercícios, me foi exibido em apenas um semestre em São Paulo, com todas as demonstrações. Vocês conhecem a celebridade, né? Quem diz matemática de demonstração. Além disso, dedico-me com especial interesse às disciplinas que compõem uma chamada matemática moderna, a grande novidade mundial, por ser a síntese do pensamento matemático baseado na teoria dos conjuntos, né? Mas totalmente ignorada na Universidade da Bahia. O impacto causado pela diferença entre esses dois espaços me leva a um importante movimento. Ao regressar de São Paulo, no fim dessa primeira bolsa, eu passo pelo Rio e solicito uma audiência com o doutor Pulseiro, então diretor do CNPq. Nesse tempo o CNPq era no Rio, porque Brasília ainda não estava. Faço então um relato das minhas vivências, insatisfações e desejo de mudar a matemática da Bahia a curso. E peço então bolsas para recém-formados. Tantas quantas você quiser, diz Pulseiro. E antecipo-me dizendo que foram vários os bolsistas, dessa vez para o IMPA, no Rio. Faço em seguida um movimento de delação não premiada. É início de 1958. E o espaço é aquele pedacinho da Renascença, reitoria. Tá? Solicito uma audiência com magnífico educação. Exponho o conteúdo da minha visita a Pulseiro, da promessa de bolsas financiadas pelo CNPq e, sem perder o fôlego, sugiro a criação de um centro avançado de estudos em matemática paralelo ao Departamento de Matemática da Faculdade de Filosofia da Bahia. Eu ainda não sabia que a arte é saber pedir. O leitor tem razão, eu lhe confesso. O leitor fica furioso e, usando meus lampejos de memória, recordo suas palavras. Você foi ousada em delatar negativamente a universidade a meu amigo Pulseiro. Peço que se retire imediatamente. Agora, um bom movimento da boa elite. A minha ex-professora da disciplina didática especial da matemática, a saudosa Marta Maria de Souza Campos, depois de visitar centros de estudos matemáticos em alguns países europeus, faz uma de suas visitas rotineiras à educação. E entre fakes e fatos, ele relata a minha visita, e já contaminado por alguma desconfiança, além disso, também insatisfeito com as grandes escolas, porque ele já estava no poder há algum tempo, engenharia, medicina, direito, né? Ele solicita a opinião da amiga Marta sobre o meu relato. Né? Eles pertenciam à mesma classe social, eram amigos. Enquanto eu cumprimentava o reitor, assim, boa tarde, magnífico, ela cumprimentava com 2 beijinhos, uma diferença muito grande. Também satisfeita com as grandes diferenças observadas, ela corrobora o meu depoimento. Ela observou essa diferença nas visitas que ela fez, né, aos grandes centros europeus. O próximo é um movimento assombroso, de próprio mundo,
Edgar faz um bilhete que me foi entregue em casa por um emissário da reitoria, marcando um encontro. Eu morava lá na rua Jardim Concórdia, nos confins do Caldeira de Calé. E o emissário encontra a minha casa, assim, fico admirada, puxa, infelizmente eu não guardei esse bilhete. Surge, então, o grande movimento. Edgar propõe a criação do Instituto de Matemática. Fazia satisfações, partindo para coisas novas e achando em mim já um meio para isso. Confesso minha incapacidade, afirmando que em 1959 já estava garantida pelo CNPq mais uma bolsa em São Paulo, para completar meus estudos em matemática. Foi nessa época que conheci na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Bahia, um físico solitário, vindo de Berkeley, a convite de Edgar Santos, para criar uma escola de geologia, coisa nova. Era Ramiro, de Porto Alegre, Muniz. Enquanto o projeto da Escola de Geologia era gestado, decidimos, Edgar Santos, Ramiro e eu, elaborarmos a criação de um instituto, não de matemática, mas de um instituto de matemática e física. Criar mais massa, né, para essa novidade. INF. Assim, Rubens Gouveia Lentz foi convidado para dirigir a parte de matemática, e Valdez Cunha, a de física, porque Ramiro já tinha outra missão, que era a escola de geologia. Relembro, através dos meus lampejos, que tudo isso aconteceu anos antes da reforma universitária, quando os chamados institutos gêmeos se separaram. Eles só se separaram com a reforma, né? Em 1960. Esse foi um interregno antes da reforma, né? Muito fértil para a matemática. Bolsistas voltando, bolsistas indo. Alunos da Faculdade de Filosofia e da Escola de Engenharia foram cooptados para diversas disciplinas de matemática moderna por nós ministradas. Muitos professores, doutores, brasileiros e estrangeiros foram convidados. Dentre os brasileiros, eu destaco Jaci Monteiro, da USP, Elza Bonide, que veio várias vezes aqui da USP, Eulage Lima, Alexandre Rodrigues, tantos outros, alguns também da UFRJ, não mais me lembro. Os estrangeiros permaneciam muito tempo, né? Dentre eles, eu cito aqui Yukioshi Kawada, do Japão. Ficou 6 meses conosco. Ele era considerado o melhor professor, o maior professor doutor japonês da época. René de Revels, também doutor francês da França, Paris. Bozula, da Índia, muito conhecido por todo mundo, até hoje entre nós. Sankapanavá, também da Índia, ficou muito tempo entre nós. Marcos Beck, da Checoslováquia, da antiga Checoslováquia, né? Hoje República Checa, e deixou uma filha linda, Maida. E se Sveck estivesse vivo, ele estaria vendo os netinhos brasileiros. Jorge Adler, também da Checoslováquia, a muitos outros. Eu digo que as aulas dadas por esses professores eram de um nível muito alto, né? E se vocês me perguntarem como eles davam essas aulas, eles não falavam português, mas enquanto eles se aclimatavam
chegavam, né? Eles falavam, davam as aulas em inglês mesmo, mas só que eles não eram nem americanos, nem ingleses. Então o inglês deles era fácil, né? E também nós não falávamos bem, então, além de a linguagem matemática ser limitada. Então todos nós nos entendíamos muito bem. Agora eu conto algo que também virou uma piada. Um deles, japoneses, né, que estava falando muito bem o inglesinho dele lá, dando aula de funções analíticas, linda aula, né? Catunda assistia às aulas todas. Veja como Catunda era uma pessoa humilde, né? Ele assistia às aulas. Aí, a certa altura, esse professor começou Itupaiai. Itupaiai, parava Itupaiai, Itupaiai, e a gente olhava um para o outro, não querendo se delatar, né? Delatar a sua ignorância, né? Até que, enfim, ele escreveu, elefado 2i no quadro. Aí foi acontecendo essas coisas interessantes, né? Então, já tínhamos uma massa crítica de professores, doutores, e principalmente estrangeiros, permanentes aqui, o Jorge Arthur demorou bastante também, né, para a criação do mestrado. Mas o mestrado só foi criado muito tempo depois, mas nós já tínhamos feito os cursos exigidos para o mestrado. Nós fazíamos prova escrita, né? Tínhamos nota e tudo isso tinha sido registrado. E quando o mestrado surgiu, então já começaram as teses, né? Eu fui a primeira mestra em matemática da Maria. Maria Helena foi logo depois né? Fernando Sá, a leva de professores, né? Não tinha um nome de tese. Naquela época era tese, que a gente defendia porque expunha e era fluida. Mas virou dissertação hoje. Bom, em 1963 chega Catunda, definitivamente a Salvador. Ele veio antes ministrar aqui, mas ele se divorcia lá em São Paulo e vem para Salvador com uma filhinha adotiva, Sônia Catunda, linda, né? De 5 anos. E assim se deu a criação do Instituto de Matemática e Física. E quando houve a reforma, em 1970, os institutos gêmeos se separaram. Então, a física ficou na Politécnica e foi criado um espaço apropriado para nós, né? A primeira coordenadora foi a professora Lolita, né? Carneiro de Campos. E depois foi a primeira diretora, porque a segunda diretora do Instituto de Matemática. E agora eu já cheguei em presente. Né? É o passado que eu trouxe para o presente. E alguém pergunta o futuro. Eu estive conversando com o chefe do departamento de matemática antes, e ele me falou sobre o doutorado, né? Vocês já começam a ter aqui o doutorado pronto. Eu fiquei muito contente. Isso é o futuro. É o futuro. Aí eu cito Homero na Ilíada. Ele diz isso. A gente coloca no colo dos deuses. Muito obrigada. É limitada, então não há bibliografia em português
Então, vocês vão ter que traduzir mesmo. Aí começamos, e muita gente fez sucesso com a ajuda do seu Márcio. Esqueceram de seus colegas, tanto os rapazes quanto as meninas. Então elas lutaram muito para conseguir bolsa, para que muitas saíssem, né? E a outra coisa que elas faziam é que aquelas que que passavam, como muitas de nós passamos, né? As questões de gênero, que já tinham família, já eram casadas e não podiam sair para outros estados para estudar, elas, quando retornavam, elas se dedicavam a passar todo esse conhecimento para suas colegas. Então, não existia livros, então elas se reuniam para traduzir esses livros e estudar. Então, elas faziam muitos seminários, né? Como a Arlete falou, a professora Marta, ela dava aula aqui na Faculdade de Filosofia, mas ela não perdia de vista o ensino secundário. Então, ela enviou para a Bélgica para estudar com o professor Jorge Pape, né? Várias das fundadoras, que foi a professora Eunice, a professora Eliana, a professora Norma, a professora Meide, essas mulheres foram estudar com o professor para aprimorar o ensino da matemática, porque a professora Marta, ela tinha realmente esse ideal de melhorar o ensino fundamental. Então, ela se dedicou muito a isso. Ela tinha um trabalho que se chamava Entre a Exposição e a Descoberta, que o objetivo dela é que os alunos tinham que aprender fazendo. Então, ela queria que os alunos deixassem de ser passivos e fossem ativos. Então, através de montagem de brinquedos, ela fazia com que eles mesmos descobrissem as relações matemáticas. Então, isso é muito importante. Então, como a Arlete, eu antes de falar sobre isso aqui, quero que a Arlete fale bem rapidamente o seguinte. Depois da fundação do Instituto, o caminho foi o tempo inteiro bem florido, Arlete, ou vocês tiveram algum problema com as grandes escolas? Essa é uma coisa. Certo? Não, foi um pouco, porque as grandes escolas eram dirigidas por homens importantes, né? Direito, engenharia, medicina, e naquele apartamentozinho em que nós fomos colocados inicialmente, da Marechal Floriano, eu recebi várias visitas deles, né? Desses três principais. E as visitas revelavam rebeldia, não apoio, medo do novo, principalmente medo do novo. Né? Então, a matemática ia ser desbancada pela matemática moderna. A física, que se resumia no curso de física da Faculdade de Filosofia, a descrição de aparelhos feita por médicos, né? Porque eles não sabiam. Quem diz física diz matemática, né? Então, eles não tinham conteúdo matemático para isso. Então, houve uma verdadeira, o termo é perseguição. Enquanto Edgar foi vivo, ele defendeu, ele apoiou. Mas depois que Edgar faleceu, Marta e eu fomos juntas a Brasília, atrás de verba. Falamos com senadores, falamos com deputados, né? E conseguimos manter o Instituto de Matemática e Física. Eu consegui também esse ofício, porque exatamente como eles não queriam, né, as três grandes escolas, elas não queriam que o Instituto avançasse, eles não permitiam qual era o propósito? Era que o Instituto funcionasse paralelo ao curso da Faculdade de Filosofia. Então, o que o professor queria era que essas alunas tivessem condição de ficar dando aula também na Faculdade de Filosofia, virem para o Instituto, aprimorar seus conhecimentos. E o próprio professor Rubens Lintz, que foi o nosso primeiro diretor, ele foi banido de dar aula lá.
Então, um ofício que então ele não foi aceito para que ele fosse dar aula lá na Faculdade de Filosofia. Ele disse, então, que não foi aceito porque o Instituto era considerado uma entidade estranha à universidade. Então, ele diz, venho à vossa presença para apresentar esclarecimentos. Segundo entendi, o principal obstáculo à aceitação por parte de Vossa Senhoria, né, nesse intercâmbio, reside na opinião de que o Instituto é entidade estranha à faculdade. Não é admitida na execução dos trabalhos didáticos da Faculdade de Filosofia a interferência de órgãos não ligados à casa. Aí o professor Lindsay responde, permita-se, senhor diretor, expressar agora nossas ideias. O IMF não pode, a nosso ver, ser considerado entidade estranha à faculdade. É apenas uma instituição administrativamente autônoma, sendo, porém, composta em sua maior fração por professores ligados à faculdade, que nelas formam e laboram há vários anos com interesse e dedicação. Tanto a faculdade como o IMF são entidades filiadas à universidade, submetidas à mesma autoridade central e, portanto, têm todos os motivos para funcionarem entrosadas e harmoniosamente. Isso foi um ofício do professor Lindsay para o professor, na época, Aristide Gomes, porque queria realmente acabar com o Instituto. Como a Arlete falou, Arlete foi a nossa primeira mestra em matemática da Bahia. Né? Uma professora que também eu entrevistei, ela me falou o seguinte, pode passar, que as alunas do mestrado, né, como já vinha, isso se manteve, as alunas eram mulheres, a predominância era mulher. E isso era uma novidade, porque nos outros estados a predominância era androcêntrica, eram os homens que estavam, principalmente nos cursos de matemática, de mestrado e doutorado. Então ela me disse o seguinte, o fato é que os professores visitantes estavam acostumados com outra estrutura nos seus estados, ou seja, eles traziam essa concepção que a matemática, curso de mestrado e doutorado, era para homens. Então, quando eles chegavam aqui e se deparavam com essas mulheres em ascensão, havia um choque. Ela me disse, eles deixavam claro mesmo que não acreditavam que nós, mulheres na matemática, tínhamos a competência de sermos mestres, de sermos doutoras e assim sucessivamente. Isso era claro para todo mundo. Para ele, nós éramos. Eu botei riso porque ela disse que eles não ligavam mesmo, os professores de fora não ligavam para elas. Né? Eles não faziam nada para incentivar, pelo contrário, se pudessem canetar, canetavam, ou seja, a canetinha vermelha funcionava. Né? Então ela diz que, claro, que os professores que estavam aqui eram o grande apoio. Né? Então ela diz, nós sofremos essa discriminação, essa barreira, vencemos, mas sofremos. Não recuamos, enfrentamos o desafio e vencemos. Todas as mulheres que entraram no Instituto, elas romperam realmente barreiras, né? Furaram o cerco do campo da matemática, por ser um campo ainda androcêntrico, mas elas passaram esse perrengue todo. Né? Elas tiveram que lutar muito para conseguir algo. Eu gostaria agora de perguntar à professora Violeta o que foi que a levou a estudar matemática. Bom, primeiro, desde criança, menina de 6, 7 anos, eu já tinha tendência para os cálculos. E gostava da minha aritmética, de fazer contas e tudo. E depois tive a felicidade, que eu vou complementar aqui a fala de Arlete, e no primeiro ano de ginásio ser aluno de nada menos do que Marta Dantas. Então, o incentivo aí foi muito maior. Eu era aluna aplicada, aí era elogiada, e isso massageava o meu ego, e eu vou fazer igual a Marta Dantas. Então, o meu ideal era estudar matemática. Só que não era para ser professor de matemática, eu queria mais matemática. Aí eu pensei, é o que a gente via, para saber mais matemática eu tinha que fazer engenharia. Só que também naquele tempo, mulher não ia fazer engenharia. Então, quando eu estava já às vésperas do vestibular, meu pai, que era um homem muito liberal, a Arlete conheceu, mas tinha os limites. Me perguntou, você vai casar? Eu disse, vou. Vai ter filho? Eu disse, vou. Você acha que alguma empresa
vai dar obra para a mulher grávida fiscalizar, então engenharia não é seu caminho. E eu aí fiquei, refleti e disse, realmente não é. Vou fazer o quê? Bom, vou fazer ímpar, porque eu queria era estudar matemática. E já sabia a notícia do ímpar através de Dona Marta, que ela continuou sendo sempre Dona Marta. Mas também pelos percalços da vida, eu sou do outro século, então menina não ia sozinha morar em outro estado, principalmente no Rio de Janeiro. E eu aí me satisfiz e fiquei aqui mesmo no curso de matemática. Nesse meio do curso de matemática foi quando houve o movimento de Arlete e de Marta Dantas, e aí eu me meti pelo Instituto de Matemática, fiz curso especificado. Esses professores todos, você não falou, mas eu me lembrei, um professor que era muito bom, o professor Garcia, ele era um mineiro, muito bom. Então, e aí a gente ia ouvindo e falando, e muitos aqui foram alunos, eu vou falar aqui uma coisa. Lins, que foi professor, ensinou na Faculdade de Filosofia, e eu digo todo dia a Jolândia, que ela foi aluna de Lins, no curso de análise matemática, e eu digo sempre a ela, você foi sortuda, porque na sua licenciatura, você teve, na sua graduação, você teve Lins como professor de análise matemática, porque, complementando aqui, a nossa análise matemática era simplesmente fazer cálculo de integral e derivada e limite, e olhe lá quais limites, e ninguém nos dizia que aquilo eram funções, era só os exercícios para a gente resolver. Então foi realmente muito difícil. E aí hoje eu fui, cheguei lá, alguns aqui foram meus alunos e continuo na matemática até hoje, porque quem me conhece sabe que eu continuo louca ainda trabalhando. Só chamando a atenção que nessa época que ela fez o pedido para ir para o IMPA, né, porque ela no Rio, os irmãos dela já estavam lá, mas eram homens, então eles foram tranquilamente para lá. Então eu gostaria também de pedir à professora Verinha que me conte um pouquinho também dessa escolha pela matemática. Meninas, eu estou assim, me sentindo gratificada, me perdoe, mas eu estou gratificada, porque eu me considero aqui o traço de união entre o grupo, de fato, fundador, e o grupo que usufruiu as benesses da fundação. Porque eu fiz parte, desde cedo, queria ser professora de matemática. Ia para as aulas desde o curso primário, terminava o horário, ia lá para casa, botava um quadro na varanda, morava em casa térrea, e levava os colegas que tinham dificuldade para explicar as dúvidas que tivessem. E aí me sentia realizada. Já pensou? Eu estava entendendo e sendo útil porque podia tirar a dúvida de alguém. Bom, isso foi me animando a fazer matemática. Só que em subúrbio, com a dificuldade que eu fui encontrando, eu era um pouco também como a professora Arlete, como a professora Violeta, inquieta, porque eu queria ser professora. E diziam assim, por que você não faz arquitetura? Por que não faz engenharia? Eu não quero fazer, eu não quero construir isso, eu quero construir, trabalhar ideias, eu quero estudar, eu não quero ficar somente limitada aqui. Pronto, vim, e coincidentemente eu vim para a capital, como dizia, eu vim estudar no Colégio Cilinho Vieira, no Ginásio Estadual Cilinho Vieira, como admissão. E fui aluna, graças a Deus, da professora Marta Dantas. Então, encontrei aqui professoras excelentes e durante todo o curso de ginásio científico eu tive todas essas professoras que fizeram parte aqui dos grupos de estudos. Professora Eunice, professora Ariana, professora Nilza Rocha, que até então não foi citada por coincidência apenas, e ela foi minha professora desde o curso de ginásio. Pronto, a partir daí foi alimentando mais a vontade de ser
não só professora, eu queria um pouquinho mais também, como a professora Violeta falou. Coincidentemente, o terceiro ano de colégio não podia ser no Severino, nem no João Florencio, que era o outro colégio estadual que eu também tinha possibilidade de fazer. Só tinha no Central, e eu vim para o Central. No Central, eu tomei conhecimento das mudanças, só que como fui me transferir, o que é que você quer fazer? Eu quero fazer filosofia para matemática, me puseram no curso clássico. Então, eu já vinha fazendo científico e o terceiro ano comecei a fazer o clássico. Fui estudar latim, fui estudar grego, fui estudar outras coisas. Eu disse, mas não é isso que eu quero matemática. Isso faz parte, mas eu quero conteúdo. Foi então que passei a fazer no mesmo mês, num turno eu fazia, para concluir o primeiro mês do clássico e o primeiro mês do científico, que eu já peguei o bonde andando, quer dizer, do terceiro científico. Bom, a partir daí, buliu comigo aquela vontade, eu quero passar, eu quero fazer, mas o difícil era você fazer matemática. Coincidentemente, que não vem aqui ao caso, só para ser mais rápido, quando fui me inscrever, eu tive um esgotamento. E aí, eu já tinha aceito me inscrever pela manhã na Faculdade de Filosofia e à tarde em Arquitetura, porque eu queria ser da universidade. Só que com esse esgotamento, eu já tinha feito a inscrição na Faculdade de Filosofia, nem fiz mais coisa alguma. Eu passei 45 dias que minha mãe recebeu uma orientação do médico que tirasse os meus óculos. Era a única maneira de me impedir de estudar. E eu fiquei 45 dias os 31 dias de janeiro e os 14 dias de fevereiro de 64, sem pegar em livro, só brincando, porque era a coisa que eu podia fazer sem óculos, mas eu, no dia a dia, não podia estudar. Bom, o exame, a primeira prova do vestibular era depois do carnaval. Aí eu disse a minha mãe, deixa eu ir para a casa de Amélia, uma colega minha que morava no Campo da Pólvora. A Amélia Maltês, hoje é médica, já também está aposentada, mas é Amélia Maria Maltês Santos Cruz, que hoje já é Santos Cruz Faia. E fui dormir na casa de América, no Campo da Pólvora, para ir fazer o vestibular na Faculdade de Filosofia, que era em Nazaré. Aí fui, só minha mãe sabia que eu estava fazendo. E eu já gostava, nesse tempo, há 4 anos, do que hoje é meu esposo. Né? Então, fiz a primeira, meu Zé, todos conhecem, não podia deixar de falar dele, né? Então, nessa ocasião, eu fiz a prova, somente minha mãe e ele sabiam o que eu fazia. E ele ia para a faculdade me buscar, porque para eu não ficar até muito tarde fazendo a prova, a emoção de pelo menos prestar o exame. Antigamente, eu ia alongar um pouco, mas as provas eram eliminatórias. E como eu não tinha feito a revisão 45 dias, para mim, eu estava sendo testada realmente. Eu já estava até me acostumando à ideia de me preparar melhor para um próximo vestibular. Mas eu disse assim, isso é um desafio. Eu quero fazer matemática, eu vou atrás. Éramos poucos, mas alguns candidatos que eu me preparava. Cada vez que ia fazer uma prova, eu ficava esperando, como eu sou V, aí eu ficava esperando chamar, porque era chamado por ordem alfabética. Ai, que alívio quando chamavam Vera. Eu, às vezes, nem acreditava, ia tropeçando, mas ia. E fui fazendo a prova. Durante esse período, eu não posso deixar de contar. O meu esposo disse assim, olha, você me desculpe, mas eu vou pedir em casamento. Eu falei, agora, eu fazendo vestibular, por favor, deixa pelo menos terminar. Ele disse, não, porque se terminar e você perder, vão dizer que é prêmio de consolação. E se você passar, vai dizer que é uma recompensa porque passou. Não, eu quero dizer que eu quero casar independente do resultado. Aí foi que tremeu na casa, né? Aí foi que aumentou a minha preocupação e a responsabilidade. Bom, por sorte, fomos uma turma privilegiada.
Maria Lúcia Gomes, ou Maria Lúcia hoje Gomes, mas Maria Lúcia Borges Gomes Lula. Célia Maria Gânia Pitangueira, depois ficou Pitangueira Gomes. Célia, que também todo mundo conhece, graças a Deus. Elisa Maria Ferreira, que hoje Vera da Silva, também. E eu. Ai, que alegria quando fui chamada. Eu precisava muita coisa, eu tremia, que eu não consegui sair do lugar. Bom, passado o impacto, eu disse, agora vamos assumir. Primeiro problema. Fui, e a minha altura, eu estava com a minha mãe, e ela morava em Piripiri. E para eu vir de Piripiri, eu vinha de trem, as chuvas derrubaram as terras no Lobato. 64 foi um ano da Revolução. Vocês imaginam que é que já começou sem frequentar o curso, eu não podia ir, não tinha condição realmente, mas Deus escreve certo e a gente imagina que se não fosse isso eu não estaria hoje aqui. Mas a ponto de professor Aristides, que era professor de geometria analítica naquele tempo, ele entrava e depois dele ninguém entrava na sala. Ora, éramos 4 meninas na sala. Depois, 15 dias depois, veio uma quinta aluna que já era antiga e voltou a estudar. Simplesmente ficava 4 cantinhos e ela no meio, essa quinta no meio. Eu morava em Piripiri, chegava atrasada, não entrava. Na sala eu assistia a aula pelo lado de fora, porque não podia entrar. Só entrava se fosse entre eles, né? Em parte de descanso, mas de uma aula muito grande. Os colegas disseram, professor, ela vem de Piripiri e não pode entrar. Ele ficou, depois ele pensou 2 vezes. Depois da aula me chamou e disse, a partir da próxima aula, não se preocupe, pode entrar a hora que você chegar. Então, na hora dele começar a aula, ele fazia, Dona Piripiri já chegou? De modo que eu me sentia muito responsável pela... Eu não podia, né, decepcionar. Bom, passada essa fase, graças a Deus, passaram esses 4 anos, formamos, e aí veio 68, a fundação foi muito bom. A fundação do curso, a perspectiva e a separação do estudo de matemática do estudo de física. Vai daí que o casamento. E esse grupo de professores que já eu tive o prazer de ter, a professora Violeta foi minha professora da faculdade, e a professora Joândia foi professora na faculdade, a professora Neide, aí pronto, todos esses que eles citaram aqui foram meus professores da faculdade, então eu me sentia privilegiada. E esses colegas que eu nem falo, né? Que também foram fazer no IMPA, foram fazer o mestrado, mas eu já casada, e detalhe, já mãe, acompanhava a professora Arlete nos sentimentos, porque, coincidentemente, engravidamos no mesmo período e fazíamos mestrado. Agora imaginem, enfrentamos esse impacto dos excelentes professores, mas que as aulas eram dadas em inglês ou francês, porque ainda tínhamos também um em francês. E aí nós tínhamos que estudar depois, e a tradução, e não saíamos do Instituto de Matemática, porque era estudando para, nós dizemos assim, os pré-requisitos para solicitar o mestrado, ainda fazíamos os pré-requisitos. Por enquanto não tinha oficialmente o mestrado, né? E fomos fazendo o resultado. Foi muito gratificante. Depois de todas essas dificuldades, sempre vinha a compensação. Porque, passada aquela etapa, em um dado momento disseram, vai haver realmente a colação de grau. E aí, quem já fez tais disciplinas, já vai poder escrever a dissertação. Outro susto, porque no meio dos professores que já estavam, que já tinham uma tarimba muito grande, já estavam com material, uma bagagem velhinha. O que eu queria fazer, aí, professora Arlete, eu disse, olha, eu vou fazer isso, você que pretende fazer. Eu digo, eu vou conversar com os professores. E na época, o professor Gozula tinha chegado, em 71 foi que ele chegou aqui. Aí, eu fui falar com ele se ele poderia me orientar no trabalho da dissertação do mestrado. Naquele tempo era tese, mas eu começava a
a fazer uma dissertação. Eu me lembro que os 2 ou 3 primeiros momentos, marcávamos assim 1 hora para conversar com ele, né? Ficamos mudos, ele e eu. Aí botava qualquer coisa escrita no quadro, aí ele olhava uma bibliografia, eu olhava o material, e aí, passado o tempo, obrigada, até a próxima. E de novo para casa, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Até que, graças a Deus, nos entendemos, excelente orientador, e foi assim, um amigo também, hoje é um amigo, e passamos. Bom, passada essa etapa, os filhos nasceram, e de repente também tivemos o prazer de ser reconhecido e ser instalado no mestrado, colamos grau em 75. Terminamos em novembro de 73 e pudemos colar o grau em junho de 75. Bom, agora vamos nos preparar para fazer uma outra etapa. Curiosamente, o que eu queria estava numa estágio da época muito em evidência, que era a teoria da perturbação. Conseguimos uma bolsa em Montpellier. Mas, curiosamente, a filha caçula, àquele tempo, ia completar 5 anos. Então, na verdade, estava com 4 anos ainda. Bom, daqui até viajar, ela já está com 5, os 2 vão poder ir, pelo menos, eu tinha 2. Está tranquilo. Resultado. Tudo certo, providenciamos, recebemos a bolsa, quer dizer, fomos informados, veio o professor Artibano Nicari para me comunicar e acertar os detalhes. Eu tinha que fazer uma vacina para poder ficar lá 3 anos, né? Então, no dia que eu fui para fazer a vacina, na madrugada eu tive um sonho, mas me deixou assim um pouco preocupada, e quando eu fui para tomar vacina, como eu era casada e tinha filhos, foi pedido um exame para confirmar que eu não estava em condição de parir. Eu estava grávida. Resultado, meu trabalho de doutorado, hoje é advogada também, é professora, mas não quis fazer matemática, porque a essa altura eu tive que desistir, mas contei com o apoio desse pessoal todo e do professor Macapunda, que foi também um braço direito aqui, acompanhando uma vez instalado o doutorado, ou o mestrado, desculpem. E aí eu ia para fazer esse doutorado lá, naquele tempo. Não pude viajar porque, estando grávida, não pude fazer a vacina, ficou. O professor Artibano se comprometeu e se empenhou para conseguir renovar a bolsa para o ano seguinte. Gente, desculpe, eu sou mãe antes de qualquer coisa. Estava grávida de novo. Resultado. Tenho hoje a grata satisfação de ter os filhos e os netos, que os netos já estão na universidade. E isso me dá uma alegria muito grande. Mas no Instituto de Matemática, o Instituto foi minha vida toda com a matemática era no Instituto, e eu não consigo cortar a ligação. Continuo aqui, vocês me conhecem, meus amigos, colegas e alguns alunos que eu tenho o maior prazer e alegria de ter aqui, né, entre vocês, não só de matemática, mas tinha também de física, tem de física, Edione, e outros que realmente não dobraria. E vou lhe dizer, tivesse que fazer, faria tudo de novo, porque todo dia eu quero aprender mais um pouquinho, porque eu tenho muito que aprender, um pouquinho ainda é muito pouco. Começa a dizer em casa e bolem comigo, ô DX, porque a essa altura eu digo, esse era um DX, era um Delta X, vamos dizer que seja um DX, aí bolem comigo com isso. Mas olhem, se vocês estão de parabéns, se nós estamos contentes, porque aqui no Instituto, com os meus professores, essa daqui, eu nem falo porque me viu, acompanhou e até hoje, sabe, toda essa vida, todo esse percurso em todos os campos da universidade, lá na João das Botas, na Caetano Moura de um lado, na Caetano Moura do outro, aqui. Então, eu só tenho que agradecer e ter tido essa oportunidade e a confiança.
E aqui em particular, Márcia, que também tive o prazer de tê-la em sala de aula, né? Então, obrigada e desculpe mais qualquer informação complementar. Eu falei mais da minha trajetória para vocês entenderem por que mulher na matemática também tem que ter uma contribuição dessa forma. Obrigada. Chegou uma amiga que disse que a matemática é feminina, e a matemática é feminina. O instituto era chamado Instituto Feminino de Matemática. Verinha falou uma coisa que na gestão de Arlete foi nossa diretora de 80 a 82 e saiu antes, né? Ela se aposentou e passou o cargo, se eu não me engano, para a professora Darcy. E na última vez, na comemoração da inauguração do auditório, quando nós entrávamos no estacionamento, a Arlete ficou surpresa com que ela disse que o estacionamento está lindo. Então eu queria que a Arlete me contasse um pouquinho o porquê desse estacionamento. Pelo que ela me disse, nós hoje temos o prazer, né, de entrarmos no estacionamento, estacionarmos lá lindamente, chegarmos à sala de aula com nossos pezinhos e a nossa meia calça toda arrumadinha, sem lama. Então eu queria que a Arlete contasse um pouquinho essa história. Rapidinho aqui. É o seguinte, o Instituto de Matemática aqui ia receber a Sociedade Brasileira. Esse prédio, ela veio exatamente na gestão de Arlete. Elas passaram da Canetano Moura, onde era o DCE inicialmente, depois elas só mudaram de um lado da rua para o outro, foram para onde é hoje o PAF 6, e na gestão de Arlete vieram para esse prédio aqui na Ademar de Barros. Em resumo, eu fiz 5 ou 6 mudanças, né? Mas ia haver uma reunião da Sociedade Brasileira, SBPC, de pesquisa, aqui, na Bahia. Reúne cientistas do Brasil inteiro, de todas as áreas. Estive aqui com o Darcy Ribeiro, grandes matemáticos, físicos, químicos, etc., sociólogos, antropólogos, etc. E esse estacionamento era de barro, enorme, de barro. Quando era verão, a gente entrava de carro e a poeira cobria. Quando chovia, o barro ficava mole e a gente atolava. E atolava e às vezes não saía do lugar, ficava sem quadro, etc. Aí eu era diretora na época. E eu disse, puxa, para receber essa multidão aqui, como vai ser? Não pode. A UFBA não pode, de forma alguma, fazer essa demonstração de desleixo. Então, eu cheguei a falar com o reitor, como diretora. Ele não deu importância. Era o doutor Macedo Costa. Então, conversando com Catunda se revoltou. Mas a matemática sempre foi ligada à física. Aí passamos passei a falar com o pessoal do Instituto de Física. Não me lembro quem era o diretor, não sei se era algum, mas os lampejos estão faltando. Então, Catunda, eu que tive a iniciativa, Catunda, diretor de Física, diretor da Geologia, ficava perto, diretor da Biologia, que também ficava perto, e mais alguns professores importantes, etc. Todos eram importantes. Resolvemos fazer uma abaixo-assinado. Tá, reitor? Me enviamos. O reitor mandou me chamar, porque eu era a primeira palista, meu nome estava lá, por instante, acompanhada de todos aqueles que participaram do abaixo-assinado. E ele
dirigindo-se a mim, começou a passar quase que um carão, porque ele é um homem de elite, um reitor magnífico, reitor, ainda bem parece que esse título aí está desaparecendo, ninguém mais, eu acho que chama assim, né? Um cotidiano, magnífico reitor, Dr. Carlos Vaz. Estou fora. Aí, depois que ele começou a ser um pouco agressivo na vista de Catunda, dos outros professores, Catunda tomou a palavra e disse, olha, senhor reitor, nós estamos aqui, está certo, com abaixo-assinado, o senhor está dizendo que não é uma atitude condizente, uma atitude acadêmica, não é? Mas a professora Lete já havia falado com o senhor e o senhor não atendeu, disse que não iria fazer. Mas eu quero chamar a atenção do senhor, porque isso vai ter uma conotação horrível para a própria universidade. E o primeiro a ser atacado é o senhor como reitor. Então, Catunda elaborou fez uma peroração lá que ele cedeu. E por isso nós temos esse livre estacionamento aí. Então, a gente, apesar de todas as artimanhas e todos os entraves que permearam suas trajetórias profissionais, essas mulheres, né, não se abateram, construíram, consolidaram hoje o Instituto de Matemática e Estatística como sujeito do conhecimento. Elas foram aquilo que Bourdieu chama de agentes sociais, que fizeram a matemática acontecer e proporcionaram para a nova geração a existência do Instituto de Matemática e Estatística com vida própria e pronto a enfrentar as diretrizes do novo século. Então, elas provaram, e isso aqui é o exemplo, eu acho que o exemplo é importantíssimo para as novas gerações, tanto de rapazes quanto de moças, né? Que podemos estar em todos os lugares, em qualquer lugar, né? Basta empenho e dedicação. Então, elas provaram e continuam provando que biologia não é destino. Merecem aplausos, pois construíram com mérito uma trajetória profissional e de vida digna de reconhecimento. Agora, só para mostrar a vocês a foto inicial desse grupo, né, que iniciou. Né? Arlete, só queria que você me ajudasse aqui, se eu acho que eu não é. Arlete, ó, Arlete, vire um pouquinho para vocês. Só não sei o nome dela. Arlete, o de trás é que eu não me lembro. O de trás não foi um estudante do Cupindense trouxe. Violeta, professora Violeta. Não, essa é a Eliana Nogueira, professora Violeta, Maria Augusta, professora Alice, que é a que eu gostaria que estivesse aqui, mas não consegui localizar. Nilza Medrado, Marta Maria de Souza Dantas, Neide, professora Renata Becker e o nosso primeiro diretor, professor Luiz. Então, esse era o grupinho que levou avante esse ideal de transformar a matemática na matemática Na Marechal Floriano. na Marechal. É onde ela... Exatamente, tinha um quadro mesmo. Eu me lembro que, como não havia bibliografia, só porque houve um lampejo aqui agora, de memória. Eu me lembro que eu comprei no meu próprio bolso dois dicionários, um de francês e um de inglês, para que o pessoal se virasse. Né? Nós ainda enfrentamos hoje em dia. É uma competição ainda muito desigual. Não sei se está dando para ver, aqui é um cientista correndo só com seu material de trabalho na mão. E atrás deles, uma mulher correndo também para fazer seus trabalhos científicos, mas carregando ali a criança, carregando um saco cheio de compras, né? Então, o que nós temos que lutar e mostrar a essa nova geração que é possível. E é claro que o que nós lutamos é por equidade de gênero, equidade de cor, equidade de classe social. Tá? Queria só dizer o seguinte, pode voltar aquela foto? Foi nesse apartamentozinho
que Valdez Cunha, que veio ser diretor da parte de física, né? Ciência e matemática de Valdez, veio, nossa, Maria José, tão bela. E ela, não preciso mais dizer nada. Ela é a eterna. Né? Ela é uma lenda entre nós. Nós somos muito gratificados a Maria José. Maria José, nós te amamos. Eu ia fazer umas perguntas a Zezé, que eu tinha colocado. Não, eu tinha colocado, mas lá em cima ela me fez prometer que não, que ela não queria nem subir. Então eu evitei, mas realmente somos muito gratas a você, Zezé. Mas eu gostaria agora de pedir a você que me ajudasse a homenagear esse grupo de mulheres que fez parte, tanto do Departamento de Matemática, quanto do Departamento de Ciência da Computação, quanto do Departamento de Estatística. Elas do Departamento de Matemática. Nosso agradecimento e orgulho pela participação dessas mulheres. Professora Arlete, professora Marta Dantas, professora Nilza, professora Eunice, professora Lolita, professora Norma, professora Neide, professora Eliana, professora Violeta, professora Maria Auxiliadora, professora Renata, professora Jolândia, professora Darcy, professora Maria Helena, professora Célia Gomes, professora Elisa, professora Maria Lúcia Lula, professora Ana Maria, professora Ilka, professora Verinha, professora Sônia Rapou, professora Graça Almeida, professora Auxiliadora, professora Lenise, professora Sônia Garron, professora Adelaide, professora Maria Zita, professora Sônia Regina, professora Serlane, professora Verlane, professora Cristina Fernandes, professora Eliaci, professora Naís, professora Graça Passos, professora Edinalva, professora Edinalva, professora Dalva, professora Miriam, professora Mara Elisbeck, professora Silvinha, professora Inês, professora Cristina Sá, professora Kátia, professora Eliana, professora Marília, professora Luzinalva, professora Maria Augusta, professora Maria Luísa, professora Marilene, professora Terezinha Nova, professora Nina Rosa, professora Margot Piva, professora Virgínia Luz, do Departamento de Matemática. Agora, ela na estatística, professora Lia Terezinha, professora Eliene, professora Tereza Nádia, professora Elísia, professora Rosana, professora Margarida, professora Adalcina, professora Rita Vieira, professora Célia Neto, professora Viveca, professora Débora Medeiros, professora Ivone, ela na computação, professora Ana Frederica, professora Aceli, professora Celina, professora Cláudia Costa e professora Cláudia Gama. Eu gostaria muito de computação. Então, eu gostaria... estatística. Eu gostaria muito de agradecer a vocês, é um orgulho imenso, né? Para mim, em especial, que tive o prazer de conversar muito com vocês durante meu trabalho de doutorado. Agradeço a professora Violeta, a professora Arlete, a professora Verinha. Agradeço imensamente a Zezé, que me atendia sempre que eu precisava. Agradeço a professora Elinalva também, que participou das minhas entrevistas. Muito obrigado.
vocês vejam que o Instituto realmente é um instituto que foi forte a presença das mulheres, e ainda hoje temos aqui muitas mulheres. Eu só coloquei, a gente colocou para homenagear as mulheres que já se aposentaram, mas ainda estamos na ativa, muitas, né? Estamos aqui e estamos enfrentando cada vez mais todas as dificuldades e superando e mostrando a essa geração nova que podemos estar em qualquer lugar, né, de igual para igual. E agora eu gostaria que a gente pudesse sentar ali para que a gente pudesse ver o vídeo que eu falei, né, que é o vídeo que a professora, que basicamente a professora Manuela, né, está assim, muito bem trabalhado, que aparece o professor Evandro também, mostrando essa nossa realidade. Eu não falo, existe até dentro do próprio movimento, ainda sobre o termo negro ou preto, ainda existe uma discussão, então eu prefiro trabalhar com essa coisa da cor, né? Então, o professor Evandro, temos o prazer de ter, o orgulho de termos a nossa direção hoje, um homem negro. É claro que daqui a pouco eu espero que tenha uma mulher negra, e aí eu vou ficar mais dentro do meu trabalho, né? Então, tem a vice-direção, que é a professora Débora Abdala, né? E vamos correr atrás, porque a luta é grande, mas nós vamos conseguir tudo isso, a equidade de gênero, a equidade de cor, a equidade de classe social, de tudo. Respeito a todos os seres humanos, as pessoas. Muito obrigado, mas eu gostaria que a gente assistisse esse vídeo, que está realmente muito lindo.